Paz de Cristo a todos, sejam bem-vindos à terceira aula do módulo 1 do curso Come, tá? Sobre ferramentas e métodos de estudo das Escrituras. Hoje nós vamos estar continuando falando nessa segunda parte da terceira aula sobre a questão dos textos poéticos, tá? Em relação a saber como que foi ou qual que é a estrutura dos livros que foram escritos para a gente ter um pouco mais de atenção ou identificar melhor determinados textos, ok? Então hoje nós vamos chegar e estudar sobre os textos poéticos. Os textos poéticos e de sabedoria das Escrituras não possuem necessariamente a mesma forma ou mesma estrutura do que os nossos dias atuais. Por exemplo, a gente pega uma poesia, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, menina quando dorme, põe a mão no... Tá vendo? Aí tem essa questão de combinação. Lá nos livros poéticos, não necessariamente pode funcionar igual o nosso. Como também pode funcionar, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Porque se eu não vejo essa questão dessa rima, chão, coração, aí eu vou chegar e falar, não é poesia, não é um livro poético. Cuidado, tá? A poesia, ou na poesia, não encontramos muitos conectivos ou preposições. Portanto, enquanto, tá? Que seria essa questão de você falar e chegar e dar uma conclusão em si. Os textos de sabedoria possuem o objetivo de mostrar a direção, porque nós estamos falando de textos poéticos, ok? Textos poéticos e também textos de sabedoria ou sapienciais. Eles possuem o objetivo de mostrar a direção, guiar, encaminhar, nortear, dirigir. Depois vocês procuram no dicionário, que é aquele lá que a gente mostrou para vocês, tá? Dício. E algo que possa produzir em relação a isso uma reflexão. É o que a gente vê praticamente no livro de Provérbios inteiro. Sobre assuntos do cotidiano, social, tendo sempre sentido moral. Pode ainda produzir análise e até debate sobre coisas corriqueiras da vida. Por isso que quando a gente olha em Provérbios, nós vamos ver o quê? Em relação a filho meu, atente à voz, mulher virtuosa, tá? Eles, os textos, esboçam o seguinte, os textos poéticos e os textos sapienciais, só que nesse caso é mais os sapienciais, tá? Por isso que vem aqui a questão de sabedoria perfeita, tá? Eles podem mostrar a questão da sabedoria humana tradicional ou humanística. Tanto é que quando nós olhamos até o livro de Jó, que é Jó no capítulo 15, versículo 8 ao 10, nós vemos que Deus chegou e falou assim, onde você estava quando eu fiz determinada coisa? O que você estava fazendo? Isso. Aí a gente olha, Romanos 3, dá uma olhadinha lá. Se eu não me engano que é Romanos 3, se não for, é Romanos 11. Não, peraí, vamos lá no My Bible. Vamos lá no My Bible. Vamos, Romanos. Cadê você? Romanos 3. Vamos ver se é 3. Cadê? Vamos lá, não tá aqui. Aqui, ó. Mas, se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, 3:5, tá? Cadê a justiça de Deus? Que concluiremos? Acaso Deus é injusto para aplicar a sua ira?
Estou apenas refletindo com a lógica humana. Com a lógica humana. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus ia julgar o mundo? Mas alguém pode dizer, se a minha alma, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais a sua glória, por que estou condenado como pecador? Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que, ou dizem, pratiquemos o mal porque nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Agora vamos lá no 11. Também tem um texto bem interessante no 11. Cadê? Onde está? 11. Ó. 11:7. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava. Lembra do livro de Malaquias? Mas os eleitos receberam essa bênção. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar, ouvidos para não escutar até o presente. Quer ver agora? Olha só o 11:11. Uma vez mais pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Olha só. Cadê você? Tem mais um textinho aqui. Muito interessante. Cadê você? Ó, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, ou não consegue identificar, não consegue chegar a ele, os seus juízos. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Aí vai, ó. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Ali chega e fala o que aconteceu no caso de Jó. Quem se tornou seu conselheiro? Tá? Então, por isso que nós, quando vemos, nós chegamos e falamos que Jó estava fazendo uma indagação ao Senhor, tentando se justificar. E isso começa já a partir do capítulo 38 de Jó, em relação a essa questão. Tá? Mas a sabedoria perfeita, real, original, verdadeira, sublime, etc., só há de Deus. Tanto é que Jó chega e fala isso. Deuteronômio, olha só, texto de sabedoria lá em Deuteronômio. E texto de sabedoria, lógico que a gente está falando também de Provérbios. Características dos textos poéticos. A presença constante de paralelismo. O que seria paralelismo? É a utilização de meios como ilustrações ou imagens para que o conteúdo seja melhor assimilado. Quem que no Novo Testamento usou bastante imagens e ilustrações para falar ou para se expressar melhor para que o povo entendesse? Jesus. Parábolas. Tá? Por ser literatura hebraica, contém muitas repetições para que possa se ter fixação do assunto. Tem um texto que vai falar em relação a isso, que é o texto de Lucas, se eu não me engano. Vamos lá no My Bible. Lucas 11. Vamos ver se é o 11.
Cadê? Lucas. Será que é o 11? Não. Cadê? Vamos ver o 15. Tem coisa que o tio não guarda na cabeça, não. Aqui, ó. Ó. No 15, vocês podem perceber que tá dizendo algo. Tá? Olha só. Aqui, lembra que a gente falou do método sintético que você pode usar a questão dos subtítulos? Lembra? Que você pode usar? Só não pode tornar, vamos dizer assim, escravo deles. Tá? E olha só. Parábola da ovelha perdida. Opa, baixa um pouquinho. Aí. Opa, baixou demais. Deixa eu voltar. Isso. Ó, parábola da ovelha perdida. Parábolas da ovelha e da dracma perdida. Tá vendo? Jesus, ele usa a questão da ilustração de um ser vivo, tá? Que é uma ovelha. E depois ele pega e mostra a ilustração de um objeto, que é uma dracma, uma moeda, tá? Olha só, a parábola da ovelha perdida. Foi então que Jesus propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? Quer ver? Olha só. Moeda perdida. Só que no caso, dracma. O objeto. Um era ser vivo, agora é objeto. Olha só. Ou, tá vendo o conectivo aqui? Tá vendo? Ele tá querendo dizer o seguinte: se você não entendeu a da ovelha, calma lá. Ele diz o seguinte, ó. Ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, ou 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente? Então, a parábola da ovelha perdida é a mesma coisa, o mesmo assunto do que a parábola da dracma. Agora, olha só. A parábola do filho perdido. Lembra que era uma ovelha, uma moeda e aqui um filho. Tá? Não quer dizer que é uma unidade, é só para a pessoa entender, tá? Que é nas pequenas coisas também que se dá valor. Por exemplo, eu poderia ter perdido uma moeda. Sobrou quantas para mim? 9. Só que se essa moeda fosse uma coisa muito importante para mim? Eu não perdi as ovelhas? Perdi. Eu não fiquei com 99? Aí elas podem cruzar, podem gerar mais ovelhinhas e vai... Mas aquela uma é importante para mim. Aí vem, ó. E Jesus continuou. Se ele continuou, a gente está na versão King James, tá bom? Lá em cima, ó. Versão King James, tá? Capítulo 15, versículo 11. Um homem tinha 2. Ó. Um pastor tinha 99. Uma mulher tinha 10. E um homem tinha 2. Tá vendo que foi diminuindo? Mas o mais novo reivindicou de seu pai: Pai, dar-me a parte da herança a que tenho direito. E, consentindo com isso o pai repartiu sua propriedade entre eles. Só que aí a gente vê, só para ter uma ideia, uma questão de
conhecimento geral. Lembra que a gente está falando, que a gente falou do método sintético? Como que uma pessoa chega e recebe uma herança? Recebe uma herança porque alguém morreu. E se ele reivindicou a seu pai essa herança, qual que era a vontade dele? E o pai ainda falou, não, filho, vai lá. Eu vou repartir. Tá? Então, aqui no caso, quando nós olhamos essa questão desse conjunto de parábolas do capítulo 15 de Lucas, elas estão dizendo a mesma coisa. Por quê? A ovelha voltou. Quer ver? Ó. Vamos lá. Ó. Versículo 5. E assim que a encontra, a ovelha, coloca-a por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje eu encontrei minha ovelha perdida. Vamos lá. Parábola da mulher, que é da dracma perdida. Ou ainda, qual mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Aí fala, ó, tendo achado. O pastor achou o quê? Uma ovelha. A mulher achou o quê? Uma dracma. Reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora eu achei a minha dracma perdida. Vamos lá na questão do filho pródigo? Quer ver? Filho pródigo. Versículo 22. Olha lá, no My Bible. Entretanto, de tudo isso que aconteceu, de o filho ter voltado, pedido, vamos dizer assim, uma desculpa fora do comum para o pai. Entretanto isso, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, põe-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Olha só que interessante, hein? Também trazei o novilho gordo, eu preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijamos. Portanto, este meu filho estava morto. Ó, uma ovelha fugiu. Uma ovelha fugiu, ela que fugiu. A dracma, a mulher que perdeu. O filho, ele foi embora, em tese. Ele indo embora, perdeu esse direito de filho, ou seja, praticamente estava morto, porque não tinha-se notícia. Então ele se perdeu e foi perdido por ele mesmo. É igual na questão da parábola da ovelha. Ele se perdeu, certo? Pelos caminhos, depois acabou o dinheiro. E depois nós vemos que ele foi achado pelo seu pai. Só para ter ideia, quando a gente olha nesse texto, vê como é que o pai estava. Ele esperava constantemente o seu filho. Tá? Quando ele viu, ele foi até o filho. E aí, ó. Portanto, este meu filho estava morto e voltou à vida. Olha, Jesus maravilhoso, hein? Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso.
Tá vendo as figuras de linguagem aqui? Por exemplo, ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido, foi encontrado. Tá tudo relacionado com regresso, ó. Então, se ele não tivesse regressado ou voltado, ele estaria ainda morto e perdido. Mas ele voltou, então quer dizer que vida e encontrado. Tá?